Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha as nossas meditações aqui nesses meios sociais. Eu sou o Padre José Raimundo, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de estar aqui com você. Obrigado a você que me segue aqui no nosso perfil, pe.joserd, também no nosso canal do YouTube, o canal Escutando a Padre José Raimundo, Escutando a Palavra, e também que nos segue pelo Facebook. Obrigado por cada vez que você curte desses nossos vídeos, essas nossas publicações aqui no Instagram, que você as curte, que você também encaminha esses vídeos para outras pessoas, partilhando o caminho que você está fazendo de fé. Ontem nós iniciamos o nosso caminho para a Páscoa. É uma estrada, como a gente dizia, que a gente vai percorrer juntos, que a gente não corre esse caminho sozinho. A gente vai como o povo de Deus. E a gente já cantou tanto, não é? E continua cantando. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. É um caminho que a gente vai fazendo seguindo a palavra, seguindo as orientações de Deus nosso Senhor. Estes dias, não é, que se colocam depois das cinzas, é justamente chamado assim, depois das cinzas. Tem a quarta-feira de cinzas, quinta-feira depois das cinzas. O nome não penso que seja colocado por acaso. Eu penso que dentro desse nome tem um convite. O convite é a pensar e aprofundar esse mistério das cinzas, o mistério do homem que é pó, não é, que volta à sua fragilidade, volta-se para a sua fragilidade, que assume a sua fragilidade. E aí eu fiquei pensando, a partir da minha própria experiência de vida, nessa questão das cinzas, porque a gente pensa realmente que as cinzas elas estão ligadas à nossa fragilidade, né? Aquela palavra que é colocada recordando o livro do Gênesis: lembra-te, homem, que tu és pó e ao pó tu has de tornar, não é? E acompanhada pode ser também da palavra convertei-vos e crede no Evangelho. As cinzas, então, pensadas como a expressão da fragilidade, de estarmos destinados à morte, etc. E é isso mesmo. Mas há um outro componente também cultural que a gente poderia juntar a esse significado para ir aprofundando. Eu me recordo que lá em casa, quando ainda não tinha fogão a gás, manhinha tinha que cozinhar com fogão a lenha ou com carvão, existia uma estratégia dessas mulheres para depois lavarem as panelas, ou como se dizia, arear a panela. E dizia mesmo arear, porque tinha que usar a areia muitas vezes, não é, que tivesse palhas de aço para utilizar, para limpar essas panelas. Às vezes se lavava os pratos com bucha, que é um vegetal que nascia lá e se cortava aquilo, ou então com certas folhas, como folhas de malva, isso, aquilo, outro, que era utilizado para limpar as coisas. E aí as cinzas entravam como uma grande aliada. Além de entrar como uma aliada para fabricar o sabão, não é, feito com gordura que se fazia, ou ela entrava também como um recurso para evitar, por exemplo, que o alumínio das panelas ficassem muito encardidos quando era panela de alumínio, porque muitas vezes essas panelas eram panelas de barro, né, que se cozinhavam. Mas quando era panela de alumínio, se usava uma estratégia. Se fazia um emplastro com a cinza e cobria toda a panela e punha a panela no fogo. Então a fumaça não aderia diretamente no metal, aderia nas cinzas, que era muito mais fácil depois de ser removida, de ser tirada. Estratégia de dona de casa. Mas existia também outras formas de usar as cinzas como meio, por exemplo, medicinal. Me lembro quando as pessoas tinham cachumba, né, papeira, se faziam um emplastro com a cinza e se colocava aqui no pescoço, e que aquilo iria ajudando no processo de cura, porque seguramente essas glândulas estando inchadas, a cinza ajudava a puxar certas substâncias, certas secreções, e ajudar no processo de cura, aliviar também, porque aquele emplastro de cinza e água resfriava, não é? Um lugar estando inflamado, aquilo ali ajudava a resfriar o lugar. Eu ouvi dizer até um certo amigo sacerdote que foi missionário em meio a tribos indígenas, que, por exemplo, era usado como uma forma de absorvente natural
pelas mulheres indígenas em algumas aldeias no período do seu ciclo menstrual. Portanto, essa ligação das cinzas como um elemento de purificação. Aliás, as cinzas também, você sabe, a cinza sendo colocada na água, ela vira uma solução cáustica, não é só da cáustica de pobre. Então aquilo usava para lavagem de roupas, não é, para limpar as coisas, e até de bem diluída tinha gente que até utilizava como purificação contra as caspas, e sabendo diluir bem para não ferir o couro cabeludo. Então as cinzas é utilizada como esse meio de purificação. Mas as cinzas que nós temos na quarta-feira de cinzas, ela é o resultado daquelas palhas que a gente queima, com as quais a gente entrou no Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos lembra a entrada gloriosa de Jesus em Jerusalém. As palhas depois murcham e são queimadas. Olha, quase como que dizer pra gente que as vitórias, os momentos celebrativos, os momentos grandes, eles são passageiros. E aquilo que é passageiro na vida da gente, a gente não deve simplesmente jogar para trás, mas usar isso como lição, como remédio. Então, as cinzas sendo utilizadas, esse é o elemento curativo e de purificação, está dizendo para mim e para você que as nossas fragilidades são como uma espécie de remédio. Se a gente o souber usar bem, a gente pode se purificar. E o caminho da quaresma é realmente um caminho de purificação, que é esse caminho que a gente está fazendo para renovar as promessas do nosso batismo. O que foi que o batismo fez? O batismo nos purificou da mancha do pecado original. O batismo nos recriou e nos inseriu na vida da comunhão com Deus. Então, o simbolismo das cinzas, de algum modo, ele está ligado a isso. E normalmente as cinzas, elas são utilizadas em todas essas formas que eu disse. A minha mãe também pegava muita cinza para jogar nas plantas, né? Para usar como fertilizante. E a cinza, nessas formas todas que eu disse, para formar um emplastro, etc., ou para fazer meios de purificação, ela está sempre associada com a água. Então, ou seja, a nossa fragilidade mais a água do nosso batismo realmente se torna um caminho de salvação. A nossa fragilidade não deve meter medo na gente, mas deve nos estimular a ver essa fragilidade unida à graça de Deus que foi derramada em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado em dom. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção no dia de hoje é um prefácio muito bonito que nós temos nesse tempo da quaresma. É o prefácio número 5 para o tempo da quaresma, que diz que nesse processo da quaresma, o que é que Deus faz? Ele reabre para a igreja a estrada do êxodo. Assim diz: na verdade é justo e necessário nosso dever e salvação louvar-vos, Pai Santo, rico em misericórdia, e bendizer vosso nome, enquanto caminhamos para a Páscoa, seguindo as pegadas de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso mestre, modelo da humanidade reconciliada e pacificada no amor. Continua o prefácio dizendo: vós reabris para a vossa igreja durante a quaresma a estrada do êxodo. A estrada do êxodo é reaberta para nós. Já pensar aqui na estrada é o caminho. Jesus, ele mesmo se apresenta para nós. O prefácio diz, ele é nosso modelo. Ele é nosso modelo porque ele é a estrada. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, em grego, se diz rerodos. Daí a gente está lembrando, né, que essa palavra está ligada com o que a igreja está vivendo agora, um processo sinodal. Exodos significa estrada de saída. Pois é, a igreja precisa entrar nesta estrada que é de saída da saída da casa da escravidão e de saída para a comunhão com Deus. E esse meio de sair da escravidão é Jesus mesmo, que se tornou para nós o caminho, a verdade e a vida, quando ele na cruz abriu para nós o caminho da salvação. Do seu lado aberto jorrou sangue e água. Ele abriu para nós, reabriu para nós as portas do paraíso. E aí diz que a igreja, não é, tem para si a estrada do êxodo reaberta, e diz-nos o prefácio: aos pés da montanha sagrada, humildemente toma consciência de sua vocação de povo da aliança. Somos esse povo da aliança. E celebrando vossos louvores, escute vossa palavra e experimente os vossos prodígios. O tempo da quaresma, portanto, é esse tempo em que a gente vai escutar a palavra.
Lembra da carta aos Hebreus que diz que a palavra de Deus é cortante e penetrante como espada de dois gumes? Pois bem, essa espada que agora vai entrar na nossa vida. Ontem Joel nos transmitia a palavra de Deus que dizia: rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. O coração humano muitas vezes ele fica entumecido, é como uma espécie de um tumor que se cria dentro do coração por causa do pecado. E um tumor precisa ser rasgado, como Deus diz, rasgai os vossos corações. Mas de que modo a gente vai rasgar esse coração? Com o bisturi, a espada da palavra de Deus. Ela que vai rasgar o coração da gente na medida que a gente vai escutar essa palavra. Portanto, uma sugestão que eu quero dar para você é essa, de encontrar tempo durante essa quaresma para ouvir a palavra de Deus. Quem sabe você seleciona no seu tempo 15, 10, 30 minutos para uma leitura orante da palavra de Deus, para uma escuta atenta da palavra do Senhor, permitindo que Ele vá, por meio dela, rasgando o seu coração. E aí, na medida que a gente for escutando essa palavra de Deus, a gente vai permitindo que esta palavra nos diga o que é que a gente precisa fazer para, de fato, o nosso coração se torne um coração segundo a vontade de Deus, ou seja, um coração convertido. Hoje a igreja reza com a seguinte oração. A coleta do dia de hoje diz assim, que é uma coleta que nós já encontramos no tempo comum e que muita gente reza diariamente, não é? Que diz assim: inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Portanto, na escuta da palavra de Deus, vamos pedir a Deus que vá nos inspirando como viver estes santos 40 dias de preparação para a Páscoa. A primeira leitura de hoje, a liturgia nos coloca o livro do Deuteronômio, no capítulo 30, versículos de 15 a 20. É Deus falando ao seu povo através de Moisés, dizendo: eu ponho diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Esse é o caminho do êxodo que está colocado diante de nós e que é reaberto durante todo o tempo da quaresma. O caminho da vida ou o caminho da morte estão diante de nós, é preciso que a gente saiba escolher. E o Evangelho nos mostra Jesus que fala para nós, suas discípulas, seus discípulos, justamente falando dessa necessidade de tomar o caminho. Jesus diz aos seus discípulos que ele, como o Filho do Homem, ali se apresenta como aquele que vai sofrer, vai ser rejeitado, vai ser morto e vai ressuscitar ao terceiro dia. E depois disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Eis esse caminho que nós falávamos, que temos na primeira leitura, que é colocado diante de nós. É o caminho do seguimento a Jesus. Ele é o caminho. Ele é o modelo. E aí diz Jesus que quem escolhe a vida, não é? O que é que tem que fazer para escolher a vida, para escolher salvar realmente a sua vida? É tomar o caminho de poder perder a sua vida por causa da união com Ele mesmo, com Jesus. Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro se destrói a si mesmo. O caminho que a gente é chamado a tomar, o caminho que a gente é chamado a seguir, é o caminho que é Jesus mesmo, e com Ele salvar a nossa existência. Ele nos ensina a doar-nos, a entregar-nos. A vida cresce e se desenvolve justamente na medida em que ela é vida doada, que ela é vida entregue. Que o Senhor nos ajude a viver em profundidade esse dia da quaresma. Olha, eu vou ficando por aqui, mas quero ficar deixando com você a bênção de Deus. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Eu vou deixar aqui esse nosso vídeo, vou salvar, e você curta esse vídeo, encaminhe, sugira para alguém que você sabe que vai poder ajudar a viver esse caminho de quaresma. Um dia abençoado.